Relatório Focus, Boletim de Mercado do Banco Central, hoje, dia 7 de novembro de 2022. Nesse vídeo, nós vamos conversar sobre os dados publicados nessa data, na data de hoje, 7 de novembro, pelo Banco Central, relativo ao Boletim Focus. Então, vamos dar uma olhada nos números. Nós sempre observamos esses dados aqui, que são o IPCA, que é a taxa de inflação oficial do Brasil, o PIB, que é o Produto Interno Bruto, é a renda do país, né? Quanto que o país gerou de renda, aqui as pessoas, as empresas, as pessoas físicas e tal. O câmbio, que é a relação do real com o dólar, quantos reais você precisa para comprar um dólar, e a taxa Selic, que é a taxa básica da economia. Então vamos dar uma olhada qual foi a estimativa dos agentes de mercado para as estimativas dos agentes de mercado para esses indicadores. Então vamos começar aqui com a inflação. Então a inflação, deixa eu só puxar um pouquinho mais para cá. A gente teve aqui, olha, uma expectativa, uma pequena subida aqui na expectativa, que estava em 5,61, subiu para 5,63, né, da semana passada para cá. É a segunda semana de elevação dessa expectativa. Quando a gente vai para a taxa de crescimento, ela está mantida, né, na faixa aqui dos 2,76. Então você tem uma manutenção por 2 semanas na expectativa do crescimento da renda do país. Aqui não é renda individual, aqui é a renda do país como um todo. Aqui, olha, na expectativa do câmbio também está uma manutenção aqui há 15 semanas em R$ 5,20 por dólar. Lembrando que esse dado da inflação é a inflação acumulada nos 12 meses de 2022. Isso aqui é uma projeção para o término, lá em 31 de dezembro, da inflação acumulada nos 12 meses, né? Da mesma forma que essa aqui de 2,76 é a estimativa para o crescimento do PIB, contando o ano de 2022 em relação ao ano de 2021, quanto que subiu essa renda. Aqui é o câmbio encerrando no dia 31 de dezembro. Então, no 31 de dezembro, a expectativa do mercado é que o câmbio esteja na faixa de 5,20. E aqui no dia, a taxa Selic, que é a taxa básica da economia, a expectativa é que ela encerre o ano em 13,75. Essa previsão ela está mantida por 20 semanas consecutivas. Bom, aqui a gente pode dar uma olhada também em alguns dados que saíram principalmente, eu vou falar aqui de alguns dados que saíram na semana passada, que o mais relevante no início foi a manutenção, era uma informação prevista, mas a manutenção do ritmo de aumento das taxas de juros lá nos Estados Unidos, o que significa que os juros não foram mantidos, mas foram aumentados. Então eles estão agora num patamar, vou marcar aqui, olha, de 3,75, que eles chamam, eles gostam de usar os números na forma de frações lá nos Estados Unidos, e isso aqui significa 3,75 a 4%. Então houve um incremento de 0,75%, porque estava entre 3 e 3,25%. E passou para 3,75 para 4. Então houve um incremento de 0,75%. E aí, se a gente olha quais são os pontos que eles trazem para poder justificar esse aumento das taxas de juros, então eles falam aqui, olha, do crescimento. Cadê? Vou mostrar aqui. Do crescimento de emprego, né? Então, os ganhos nos empregos têm sido robusto nos meses
recentes. E aí a gente vai para o relatório, isso aqui é um dos... e aí ele fala aqui também da taxa de desemprego, né? Taxa de desemprego permaneceu baixa. E aí a gente vai aqui para o relatório que saiu na sexta-feira lá do Escritório de Estatísticas, né? Do Departamento do Trabalho, tá? Departamento do Trabalho americano, tá aqui, ó. Departamento do Trabalho, e aí ele tem lá a sua área lá, a área de estatísticas do trabalho. E aí saiu aqui, olha, a folha de pagamento, o aumento na folha de pagamento de 261 mil novos postos de trabalho, embora a taxa de desemprego tenha aumentado de 3,5% para 3,7%. Isso aqui é uma taxa de desemprego realmente invejável, né? Você tem uma taxa de 3,5%, aliás, de 3,7%, é uma taxa de desemprego invejável, mas isso aqui é ruim para o Federal Reserve. Estou dizendo que é ruim para o mundo, não. Estou dizendo que é ruim para quem está tentando controlar a inflação dentro do modelo que eles estão usando. Então, basta ver aqui que os ganhos nos empregos são um ponto que faz com que eles tenham que aumentar a taxa de juros para poder segurar esse ganho no emprego. Então, a gente vai continuar aqui vendo as previsões para os próximos anos. Vamos aqui para 2023, que já está na porta de entrada, né? Então, nós temos aí a previsão para a inflação no ano que vem de 4,94, mantido por 2 semanas seguidas. Tem a previsão de crescimento do PIB, que sobe pela 6ª semana seguida, já foi para 0,70, então subiu 6 semanas seguidas. A expectativa do câmbio é de 5,20, também mantido por 15 semanas. E a expectativa para a taxa Selic é de 11,25, né, uma queda de 13,75, que é o volume que nós estamos no momento. Nós estamos aqui em 13,75, já chegamos nesse ponto que era o previsto para terminar o ano, e a expectativa é que ele se mantenha, e essa expectativa vem sendo repetida por 9 semanas. Né? Quando a gente vai dar uma olhada no dia de hoje, o dia de hoje ele está um pouco tenso aí no mercado de títulos públicos, que a gente olhar, a gente está com as taxas não estão tão baratas quanto poderiam estar, estão aqui 11,89, 11,89, aqui a gente tem um problema com a curva de juros, né? Porque o título Tesouro Prefixado 2025 está com a mesma taxa do 2029. Isso não é o que deveria ser, né? Você deveria ter uma taxa mais alta para o período mais curto. Isso aqui a gente chama de inversão da taxa de juros. Na realidade, essa taxa de juros aqui ela está numa linha reta, né? Ela está constante, e isso tem uma questão, quer dizer, o que se pode ter é uma percepção de maior turbulência agora no curto prazo para poder chegar no longo prazo a uma situação de maior estabilidade. Se a gente for dar uma olhada aqui nos títulos do Tesouro IPCA, deixa eu voltar aqui, que senão vai ficar uma caneta gigantesca aqui. Pronto. Se a gente der uma olhada aqui nos títulos do Tesouro IPCA, nós vamos ver o quê? Nós vamos ver aqui 5, já está um pouco mais estável, isso aqui já está um pouco mais leve, né? Com relação ao curto prazo, 5,46, mas com relação ao médio prazo, também aqui deu uma baixadinha aqui, e nós estamos agora, nesse exato momento, presenciando o acerto desses 2 títulos, tá? Esses 2 títulos que sempre foram, a gente sempre que falou aqui, eles estavam com uma diferença, né? Eles estavam com a diferença, eles em geral, aliás, na realidade eles eram idênticos, então o mercado estava reproduzindo essas 2 taxas.
Agora não, agora você está vendo aqui uma organização, você está vendo uma curva de juros como deveria ser, né? Como deveria ser, ou seja, um título mais curto, mais barato do que um título mais longo. Lembrando que essa diferença é pequena, mas é diferença, é significativa, né? Então, assim, você mudou essa distorção que havia nos títulos públicos aqui. Bom, continuando aqui no nosso modelo, mas antes de continuar, eu quero dizer a você que você poderia deixar um comentário aqui fazendo a sua previsão para a taxa Selic para terminar esse ano. Esse ano está até fácil fazer essa previsão, né? Você falar sobre a inflação, se você acha que será essa mesmo para o final do ano ou não. Falta também muito pouco tempo, né, para esse ajuste ser feito. E você pode então fazer jogar os búzios aí para o ano de 2023. Mas isso ajuda o canal e principalmente esse vídeo a chegar a mais pessoas. E para você que está chegando agora e não me conhece, eu sou o Beto Veiga e eu ajudo você a investir com segurança e rentabilidade partindo do zero. Então, se você gosta desse conteúdo e não é inscrito no canal, inscreva-se no canal. Aqui na descrição desse vídeo tem um link para o grupo, o canal do Telegram, não é um grupo, é um canal do Telegram, e você tem também o link para as minhas redes sociais, tá bom? Inscreva-se, siga, que a gente sempre vai trocar ideias e conversar sobre o mercado financeiro, investimentos, finanças pessoais e economia. Então vamos lá para a parte dos anos subsequentes aqui, que você tem para 2024, né? Você tem para 2024 uma previsão de inflação também mantida aí na casa dos 3,50, né? 3,5, mantida aí por 2 semanas consecutivas. Você tem a taxa de crescimento do PIB em 1,80, mantido por 2 semanas também. Uma previsão de redução da taxa de câmbio para 5,10, né? Mantida pela primeira semana, né? E uma previsão da taxa Selic de 8%, mantida há 17 semanas. Para 2025, a gente viu alguma movimentação aqui. Então, 2025 teve movimentação, estava muito paradão, estava num marasmo total aqui, mas houve alterações nas projeções. Então, aqui, olha, nós temos uma projeção de inflação de 3% e PIB de 2% da renda do país, o que não mudou, né? Mas a previsão de câmbio aumentou para 5,18 e a previsão da taxa Selic aumentou 0,25 de 7,75 para 8% para terminar em 2025. O que, volto a dizer aqui, é uma taxa de juros real comparada, né? Se eu botar aqui, olha, 8% comparado com 3% de inflação, é uma taxa real de 5%, o que me parece bastante elevado para uma aplicação, para um tipo de taxa de juros que tem correção muito próxima, né? Se houver alguma mudança de condução da economia e tal, ela tem um movimento ela tem uma movimentação muito mais rápida do que as outras taxas que estão utilizadas que eu apresentei aqui. Bom, então é isso. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, segue nas redes sociais e a gente se encontra no próximo vídeo. Até lá!